pessoal, nós estamos aqui mais um encontro com Pense Laranja e hoje nós vamos nos apresentar. Depois a gente vai falar um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Meu nome é Karina, para quem não conhece, sou aqui especialista do Pense Laranja. Olá, eu sou o Éder, eu sou um dos especialistas do Pense Laranja também, e hoje eu estou aqui com vocês para poder apresentar um pouco a ideia de como vocês podem iniciar o trabalho do Pense Laranja, a estratégia do Pense Laranja aí na sua igreja. E a gente tem uma outra convidada aqui, né? Vem aqui embaixo, a Noemi. Oi, gente, eu sou a Noemi, eu também sou especialista do Pense Laranja, trabalho na equipe, e esse ano eu tenho uma novidade para contar. Fui convidada para liderar uma igreja e eu encontrei alguns desafios, e a gente vai conversar sobre isso hoje, né, pessoal? Pois é, isso mesmo, gente. Eu sei que muitos de vocês estão começando o ano de 2022 com a estratégia do Pense Laranja. E alguns desafios vocês encontram pela frente. E eu vou começar perguntando para Noemi. Noemi, quais foram os maiores desafios que você sentiu, né, nessa caminhada? Lembrando, pessoal, que uma vantagem que a Noemi já tem é que ela já conhece bem a estratégia do Pense Laranja, não é verdade, Noemi? Sim, eu trabalhei por 4 anos e meio numa igreja que já consolidada lá na cidade de Anápolis, e quando eu fui convidada para vir para Goiânia, a igreja não tinha visão, tinha muitas pessoas com vontade, né? A liderança me apoiou no começo e tudo, mas eu encontrei 2 grandes desafios. O primeiro deles foi uma equipe traumatizada, gente. Uma equipe cansada, pessoas desanimadas, que viam o Ministério Infantil como um peso. Então, esse foi o meu primeiro desafio, porque eu tive que conversar com as pessoas para tentar mudar essa mentalidade. Gente, servir a Deus é um privilégio, é maravilhoso poder falar do amor de Deus para as crianças, trabalhar em parceria com os pais. E aí as pessoas começaram a mudar a mentalidade quando eu cheguei. Também eu cheguei com muita alegria, muito ânimo, cheia de ideias, e aí o pessoal ficou bem feliz com isso. E o segundo desafio foi passar a visão. Gente, a gente acha que passar a visão é uma coisa simples, mas não é. A gente precisa conversar com cada família, cada pai, cada liderança, para eles entenderem a importância da família durante a semana, no apoio da igreja, no ensino bíblico, que continua em casa. Então, tudo isso foi os principais desafios que eu encontrei nesse início. E essa é uma coisa interessante, Noemi, que você traz, porque essa é uma realidade das igrejas como um todo, né? Então, esse primeiro desafio que você teve de falar com a liderança é um desafio que muitas igrejas enfrentam. Então, o líder chega lá inspirado para poder passar a visão, e ele precisa realmente passar essa visão primeiro para a liderança da igreja, né? Porque são os pastores, os líderes ali que estão à frente da igreja que precisam também entender e compreender por que a ideia de unir a igreja e a família é tão importante, né? Então, esse primeiro desafio de conversas, apresentar o material, trazer um pouco das amostras que você tem, do porquê esse material é relevante, é essencial para começar essa transição para a estratégia do Pense Laranja começar a fazer efeito na igreja, né? Sim, eu tive o apoio da minha liderança e isso foi muito positivo, mas ainda assim, conversar com aquela liderança mais antiga, dizer o porquê de fazer o que a gente faz é um desafio. Você comentou, né? Eu queria trazer aqui da equipe desanimada, né? Uma equipe que tem aquele ranço antigo, né? De que é muito pesado trabalhar no ministério, é cansativo, porque as pessoas até ficam muito tempo, né? Longos períodos de tempo sem tirar um descanso. Como é que você fez, Noemi, para ganhar essas pessoas, né? Para trazê-las para perto, para serem voluntárias no ministério? Então, eu comecei explicando para todo mundo que cada um tem os seus dons e seus talentos. E essa foi uma conversa, assim, que foi super esclarecedora e foi recebida de bom grado pelas pessoas da igreja, porque quando eu designei áreas para o ministério, então eu separei a área da recepção, a equipe do berçário, as pessoas que vão ser líderes de pequeno grupo, as pessoas que vão contar história, fazer louvor, eu comecei a dividir tudo por áreas. E depois, quando eu comecei a explicar isso para as pessoas, eu usei aquela frase: as pessoas certas nos lugares certos para a glória de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E a mão não é pé, a mão precisa do pé.
O fígado precisa do estômago. Nós somos diferentes e nós nos completamos na obra de Cristo. E quando eu comecei a desafiar as pessoas para virem servir em áreas específicas, foi muito interessante porque surgiram adolescentes querendo servir no ministério, pessoas que estavam chegando na igreja, que não tinham servido em área nenhuma e estavam querendo entrosar com o pessoal. Chegou famílias com casais que queriam contar história, jovens que queriam fazer teatro. Então, foi muito interessante, porque no nosso primeiro encontro, onde eu desafiei a igreja para vir servir no Mosaic Kids, foram 18 pessoas. Uau! Isso é muito bom. Isso é uma das coisas que a gente muitas vezes vê as igrejas também comentando, né? Essa segunda parte, eu passei a visão para o meu pastor, para a liderança, mas eu ainda me sinto sozinho, né? E isso que você fez de chamar os voluntários, de falar a importância deles e mostrar o lugar deles dentro do ministério, é uma tarefa também que muitas vezes o líder precisa se atentar nesse início do trabalho, né? Sentir como é que os voluntários estão nesse momento, porque vão trazer mudanças no ministério e eles precisam estar preparados e quererem arregaçar as mangas para fazer essa mudança juntos. Se o líder quiser carregar isso tudo sozinho, vai ser um fardo muito pesado para ele e vai acabar desanimando ao longo do tempo. Mas quando ele consegue atrair outras pessoas falando, você tem uma posição, você tem um trabalho, você tem um dom e um talento que vai somar no ministério e você é importante, isso faz toda a diferença quando a gente quer implementar a estratégia, né? Isso é muito legal também. Uma das coisas que eu fiz nesse primeiro encontro de voluntários, eu preparei presentes para os voluntários, porque eu entendo também que a cultura do voluntariado também precisa ser instaurada de uma maneira gentil também, né? Então, quando eu coloquei os presentinhos lá, preparei umas canetas coloridas e falei, pessoal, não vai embora sem pegar o seu presente. Quem não gosta de um presentinho, né? Quem não gosta de uma lembrancinha, né, gente? Vamos falar sério, Sim. né? Nossa, as pessoas ficaram tão felizes, se sentiram assim valorizadas. E aí eu comecei a notar também que começou a ter conversas dentro da igreja, né? Nossa, vai lá. Nossa, que legal, você pode... Então, as pessoas começaram a falar umas para as outras do Ministério Infantil. Essa foi uma reação bem positiva. E não é uma coisa bem interessante que você falou, foi sobre essa questão da visão. Mas muitas pessoas ainda não entendem como passar a visão, né? A gente falou que é importante conversar com a liderança, ali com o pastor, né, da igreja, sobre essa ideia que o líder está levando. Você poderia esclarecer para a gente como foi essa conversa? Como é que você passou essa visão para os líderes e para os voluntários? Olha, as primeiras conversas foram no 1 a 1. Eu tomei muito cafezinho com algumas pessoas que eu sabia que eram pessoas-chave, já tinham sido líderes, eram pessoas que estavam à frente de algum trabalho na igreja. Então, eu convidei essas pessoas para a gente tomar um cafezinho. E no 1 a 1, gente, conversei. Brasileiro não nega café, né? Brasileiro dificilmente nega café. Sim, e aí depois que eu tive essas conversas no 1 a 1, mais ou menos com umas 5, 6 pessoas, a nossa igreja é pequena, então esse número é bem real. Depois eu... Tem a sua igreja, só para a gente ter um âmbito para as pessoas entenderem. Qual o tamanho da sua igreja? 130 pessoas, mais ou menos. Uhum. É uma igreja bem pequena. E eu vou te cutucar pouco mais. Eu quero saber também a conversa mesmo. O que você falou para esses líderes e para os voluntários nessa conversa? O que você pontuava ali nessa conversa no cafezinho? Porque você não ia lá para falar sobre o último jogo ou alguma coisa do tipo. Você falava de coisas pontuais. Isso é uma das coisas que os líderes têm que ter em mente. O café tem que ser um momento prazeroso, mas ele tem que ser pontual também em alguns tópicos. Algumas coisas, com certeza, você cobriu nessa conversa. O que você falou com esses líderes? Sim, de uma forma intencional, quando eu conversava com eles, eu falava a respeito do que significa fazer parceria da igreja e família. Então, eu conversava muito com eles a respeito de Deuteronômio 6, que é aquele princípio de ensinar a criança andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, escreva na porta da sua casa. E quem faz isso em maior tempo é a família. Então, eu conversava com eles sobre esses pontos. Primeiro, Deuteronômio 6 ressalta a importância da família. Segundo, a igreja não dá conta sozinha. Nós precisamos levar em conta o valor que a família tem na educação espiritual dos filhos. Então, eu conversava muito a respeito da quantidade de horas, aquela pesquisa que a gente tem, né? A igreja possui mais ou menos 40 horas ao longo de um ano e a família 3.000 horas. Essa diferença, a gente precisa unir essas duas forças. E aí eu falava a respeito também da importância da igreja como aquela que traz a luz, a orientação para as famílias, porque muitas vezes nós temos pais com boa vontade de serem bons pais, mas eles não sabem por onde começar.
E aí vem o nosso papel de instruí-los, dar ferramentas. E aí, nesse sentido, depois que eu falava sobre tudo isso, eu falava, olha, essa estratégia é a do Pense Laranja. Por que chama Pense Laranja? Porque é a união da cor amarela, a igreja, com a cor vermelha, família, que dá o laranja. Uma nova forma da gente encarar o ministério, uma nova forma da gente pensar a nova geração, como nós estamos ensinando as nossas crianças. E um outro ponto legal também que eu sempre trazia para eles era aquela pesquisa também do buraco negro, onde crianças, né, que cresceram dentro da igreja, quando elas chegam aos 18 anos, tem uma porcentagem, uma grande parcela que abandona a fé. Por que isso está acontecendo? E muitas pessoas da igreja se identificavam com isso. Ou porque tinham amigos, ou porque tinham filhos nessa situação, filhos adultos que abandonaram a fé. E aí eu instigava as pessoas a pensar nisso. A gente precisa pensar que nossas crianças têm que se tornar adultos que amam a Jesus genuinamente, com uma fé autêntica. E como a gente faz isso hoje, agora? E aí todo mundo ficava assim, nossa, que legal, e não sei o quê. Então, respondendo a sua pergunta, esses pontos sempre eram pontos principais desses cafezinhos. Interessante notar, né, Éder, que a apropriação, né, a Noemi, pessoal, é uma especialista do Pense Laranja, já tem um domínio, né, do conteúdo do Pense Laranja, mas a importância do líder saber a estratégia do Pense Laranja, né? Você pontuou aí a importância de Deuteronômio, a importância da família, a importância da igreja, qual o papel da igreja, e ao mostrar isso, você está mostrando a estratégia do Pense Laranja, né? Trouxe dados, né? Ela trouxe dados para a conversa, né? Né, Éder? Então, a importância disso, né, do líder que está levando o Pense Laranja, a estratégia para a igreja, se apropriar desse conhecimento, né, estudar realmente a estratégia, né, Éder? E se você é líder e não conhece a estratégia do Pense Laranja, eu recomendo você entrar em contato com a nossa equipe, fazer uma conversa com um dos especialistas. Se você está implementando a estratégia do Pense Laranja, não se sinta sozinho nessa fase, mas liga para o especialista, manda um e-mail, para marcar uma conversa, para o especialista poder passar essas informações, esses dados para que você tenha armamento para poder apresentar essa ideia, para chegar lá e ter uma conversa clara e objetiva com seus voluntários e com a liderança da igreja, né? Continuando a responder aquela pergunta que o Éder fez a respeito do que eu fiz, né? Depois desses cafezinhos, marquei esse encontro com todas as pessoas da igreja que queriam se voluntariar para o Ministério Infantil, e eu fiz também, acho que uns 3 ou 4 avisos lá na igreja, lá no culto, lá na frente. Pedi para o pastor uns minutinhos ali no horário do culto para eu poder dar avisos, me apresentar, falar com as pessoas. Fui em reunião de jovens, fui em grupos familiares. Então, assim, se fazer conhecido. Isso é muito importante muito também. Legal, muito legal. Notem, pessoal, que ela estava chegando nova na igreja, mas as pessoas que já estão na igreja apresentando, é mais fácil ainda, né? Você já fez um caminho, já fez uma caminhada ali, né? Mas a importância de conversar one-on-one, né? O one-on-one que a gente chama é 1 a 1, né? Você ir na pessoa e ganhar aquela pessoa que é mais um nessa conversa, né? Vai somando forças. Você disse, Noemi, se citou a palavra cultura do voluntariado, que é um termo que a gente usa muito dentro do Pense Laranja, de criar uma cultura de acolhimento do voluntário. O que é para você essa cultura e como que você começou a criar, né, dentro dos passos que você foi desenvolvendo, o que você identifica como essa cultura de voluntariado? Então, essa cultura do voluntariado basicamente é quando a gente entende que o nosso papel dentro da igreja é servir a Deus e contribuir para o reino de Deus, de acordo com aquilo que Deus me deu habilidades para fazer. Mas isso não pode acontecer com peso, por obrigação. Isso não pode acontecer porque eu estou sozinha, meu Deus, estou desesperada, não tem ninguém para fazer, aquela coisa louca, porque se acontecer isso, a pessoa vai ficar cansada e ela vai desistir, não vai querer nunca mais saber do ministério. E isso, quando eu cheguei na igreja, eu percebi que havia algumas pessoas que já estavam assim, cansadas, exaustas, traumatizadas, e muitas pessoas ainda com boa vontade, muitas pessoas ainda tentando, persistindo. Então, o que eu percebi é que existia uma cultura do voluntariado muito fragilizada, onde eles não eram valorizados,
onde eles viam como peso o ministério, justamente porque estava assim, sabe quando a engrenagem não roda? Desgastada, né? Desgastada. Isso, desgastada. Aí, quando eu comecei a conversar no 1-a-1 com as pessoas, eu percebi essa necessidade das pessoas entenderem que você não precisa fazer tudo sozinho, o ministério não é um peso, servir a Deus é um privilégio, você pode sim entrar numa escala e descansar alguns domingos, com certeza. Essa foi uma das estratégias que eu usei, porque eu fiz questão de destacar para as pessoas que as nossas escalas seriam mensais, ou seja, a pessoa iria para a igreja para servir no ministério apenas em um turno do culto. Então, se a pessoa serve de manhã, ela não vai à noite para servir. Ela pode ir para o culto, participar da igreja normal. Se ela vai à noite, de manhã, ela está liberada também. Ela serve, por exemplo, no mês de fevereiro. O mês de março é a folga dela. Então, ela vai folgar no mês de março e só vai voltar em abril. E aí, meu desafio foi conseguir pessoas suficientes para fazer essas escalas mensais. Não consegui ainda, porque é um desafio, né? São muitas áreas, mas a gente está trabalhando nisso. E, se Deus quiser, tenho orado por isso, né? Essa é uma parte muito importante também. Eu tenho clamado a Deus para que mande mais trabalhadores para a Seara. Mas o meu esforço sempre tem sido para que essa cultura do voluntariado seja valorizando cada um dos voluntários, valorizando os dons e os talentos, elogiando. Gente, como o brilho das pessoas, o brilho no olhar acontece quando você chega na igreja e fala assim: nossa, fulana, você faz tão bem isso que você faz, o Ministério Infantil não é o mesmo sem você. As pessoas ficam tão felizes, né? Aí agora, nesse final de mês, eu estou preparando cartões, né? Nos nossos currículos também tem aquele cartão de reconhecimento do voluntário. E aí eu estou fazendo cartõezinhos para entregar para todos que serviram nesse mês e outro para incentivar os que estão chegando no mês de março, né? Essas têm sido algumas coisas que eu tenho feito. Essa é uma realidade que o líder na igreja brasileira tem que entender, que não é só na igreja brasileira que isso está acontecendo. Estudos recentes do pastor Carey Nieuwhof, em seu blog, que tem estudado essa questão da volta, o retorno ao presencial das igrejas, levantou vários dados interessantes com a questão do voluntariado na igreja. Quantos voluntários estavam cansados sobre o ritmo de trabalho que eles vinham tendo na igreja. E na pandemia, com essa parada brusca que teve, o retorno tem sido um pouco lento e, assim, demorado até. Né? Então, uma das coisas que ele levantou nesses artigos foi a questão de como a igreja tem reconhecido o papel do voluntariado. Como que a igreja tem valorizado o voluntário que se dispõe a estar lá no domingo, a fazer aquele papel de influenciar a próxima geração, não como um fardo, mas como algo prazeroso. E nós, como líderes, temos esse papel de fazer esse reconhecimento, de entender que eles são peças importantes dentro dessa influência que nós estamos tendo como igreja. Né? Então, a igreja não vai fazer influência sem a ajuda dos voluntários. Então, essa questão que você falou de dar alguma lembrancinha, dar um elogio, de comentar com o voluntário o papel dele ali, de reforçar isso, são coisas muito importantes para essa retomada. Muitos líderes ainda não se deram conta de que nessa retomada você precisa, sim, reconhecer qual é o papel do voluntário. Se o líder está indeciso sobre qual o papel do voluntário, comece a parar um tempo durante a semana para pensar: o que eu preciso agradecer a esses voluntários? O que eles têm dedicado? Sejam algumas horas no final de semana, seja tempo, ou na própria programação, ou durante a mesma semana, quando a programação não está acontecendo, quem eu preciso reconhecer e como é que eu posso dar descanso também para eles, né? Porque os ritmos mudaram. O ritmo pós-pandemia é outro ritmo na igreja, não é? Engraçado que eu estava pensando quando a Noemi estava falando, e ela falou uma coisa assim, que às vezes dá, eu não tenho voluntário para todos, né? Para todas as áreas. E muitas vezes muitas vezes já me peguei lá na minha caminhada de muitos anos atrás, né? No começo, de catar qualquer um no laço, né? Porque no desespero nós achamos que nós precisamos ocupar um espaço. Não é verdade? Então foi muito legal você pontuar que, na verdade, não é assim, porque aquele voluntário não vai permanecer, né? Não é essa cultura do voluntário que nós precisamos criar. Agora, existe uma certa ansiedade, né? Eu acho que para quem começa, vê o currículo do Pense Laranja, o líder fica tão animado, já quer. Não, eu já quero começar, né? Ele compra hoje e assina hoje e quer usar no domingo, né? Assim, sexta para usar no domingo. Mas como é que faz isso? Como é que você treinou seus voluntários? Como é que você
passou esse treinamento, fez esse treinamento? Teve um tempo? Como é que foi aí? Quanto tempo levou dentro de que você pegou o ministério e implantou a visão, o próprio currículo? Então, eu tive um pequeno benefício, né, que algumas pessoas lá da nossa igreja foram para Anápolis em 2017, se não me engano, 16, e fizeram um treinamento, quando a gente ainda tinha algumas coisas presenciais acontecendo, né? E eles se encantaram pela visão e eles já entendiam um pouco como que funcionava essa questão de grande grupo, pequeno grupo, eles já entendiam um pouco, mas passou esse tempo, e até agora 2022, muitos deles esqueceram ou precisavam ser relembrados, né? Então, quando eu cheguei, eu vim para Goiânia em dezembro, meados de dezembro, e desde dezembro eu comecei a visitar a igreja, tomar esses cafezinhos com as pessoas, conversar. E eu tive o mês de janeiro todo me preparando para começar e fazer a inauguração no primeiro domingo de fevereiro. Então, o tempo exato, mais ou menos, foi um mês e meio, mais ou menos, aí conversando com as pessoas. E nessas conversas também, onde eu falava sobre os pontos da visão e tudo, eu já investigava para saber, tentar entender qual que era o dom, o talento daquela pessoa, e já dava uma explicada ali naquela área para ela, né? Então... Vejam, pessoal, Noemi, especialista do Pense Laranja, trabalhando com a estratégia há 4 anos, para entrar numa proposta, numa igreja nova, que seria o trabalho de vocês conhecer a estratégia do Pense Laranja, montar a sua equipe, mais ou menos um mês. Vou colocar um mês, né, Noemi? Porque eu acompanhando a Noemi, o mês foi para você entrar na igreja, né? Você nem começou a trabalhar com a visão ainda. Vamos colocar um mês, assim, que eu estou acompanhando a Noemi. Então, pessoal, é um processo, né, Éder? Exato. E nós do Pense Laranja oferecemos para os assinantes, para você que está começando a implementar a estratégia, treinamentos virtuais. Então, você pode acessar a nossa plataforma, onde você vai ter treinamentos que vão te ajudar a estruturar o seu ministério. Se você nunca ouviu falar sobre dons, treinamento de dom, qual que é o talento que eu tenho, como que eu posso utilizar no ministério, nós temos um treinamento para você passar para a sua equipe, que vai te dar instruções de como você reconhece esses talentos e que áreas você pode colocar esses voluntários no seu ministério. Que é importante você conhecer os seus voluntários. Se você não conhece eles ainda, separa um tempo durante a implementação para conhecer seus voluntários e também para poder conhecer o próprio material, né? Os voluntários vão precisar de um tempo para assimilar o que é o que está escrito no manual, ali no guia do líder, e o que eles vão fazer durante o momento que eles estiverem com as crianças ali dentro da sala. Então, isso vai depender um pouco do tempo que você tem com a sua liderança, com os seus voluntários. Para algumas igrejas levam um mês, como é o caso da Noemi, para outras igrejas acaba levando até 2 meses, né? Para ter essa conversa, para ter esse tempo de treinamento, para se habituar e preparar o calendário de lançamento. É importante para o líder entender que os processos são diferentes para cada igreja, porque depende da realidade que você está, né? Então, muitas vezes você vê ali, um mês eu não vou conseguir. Tudo bem para você fazer em 2 meses, não tem problema nenhum, mas comece de algum ponto, né? Comece tendo os cafés, comece fazendo a visão ali com a sua liderança e comece vendo os vídeos de treinamento que o Pense Laranja oferece para vocês, né? Você Eu falou, acho... chave, você falou, comece com o café, é começar a visão, é começar a passar a visão. O Pense Laranja, ele não se estrutura só nos currículos, pessoal. O Pense Laranja é uma estratégia, ele só se completa, isso é muitas vezes as pessoas, às vezes se enganam, né, gente? Porque eles acham que estão comprando um currículo, mas é mais que um currículo, porque é uma estratégia que tem que ser passada para a igreja e com as famílias, a parceria das famílias, não é verdade? Então, assim, tenham em mente que, ao começar, dar um pequeno passo de conversar com um líder, você está começando, você está implementando a estratégia. E mais, uma coisa que tem me chamado a atenção nas nossas conversas é a questão do líder. Eu quero perguntar, principalmente para a Noemi, que já conhece a estratégia, eu estou chamando a atenção, gente, para vocês verem a importância que o que nós estamos colocando aqui. Por exemplo, Noemi, você precisou estudar? Onde você pegou grandes ideias para começar? Você já sabia, mas você veio para começar, você teve um desafio. Você teve que estudar? Nossa, demais! Eu achei interessante o Éder lembrar desses vídeos de treinamento que tem lá no site, porque, gente, eu assisti todos. E olha que eu já conheço o Pense Laranja, já trabalho com a visão, já sei, assim, tudo, mais ou menos, já está tudo engatilhado na minha mente. Mas nesse mês de janeiro, eu falei, opa,
deixa eu revisitar esses estudos aqui para eu ver se eu estou começando certo. Aí eu assisti todos os vídeos de treinamento a respeito da importância da família, da igreja, a respeito da importância. Tem um vídeo da Raquel que eu gosto muito, que é aquele onde ela fala quando a gente adapta em relação ao ensino à nossa época, para a linguagem das nossas crianças de hoje. Gente, isso é muito importante. Eu voltei a estudar pelos vídeos do Pense Laranja. Eu tenho alguns livros também que eu voltei a estudar, li, reli várias páginas, vários capítulos. O líder, gente, tem um livro que nós estamos estudando, são 3 níveis de liderança, né? Terceiro, acho que é esse livro, né? Um livro em inglês, e ele fala que a importância do líder. O líder, né? Ele fala assim, ele vai comandar toda a sua equipe. Então, da forma como o líder passa visão, alegria, ele contagia ou ele mata o seu voluntariado. Então, a importância de vocês se capacitarem, vocês estudarem, porque nós aqui também estudamos, não é verdade, Éder? Exatamente. A gente precisa estar com o tanque cheio, né? A gente usa essa palavra. Você precisa encher o seu tanque com informações, você precisa estar animado para poder trazer a estratégia do Pense Laranja para a sua igreja, né? Então, uma das coisas importantes para o líder é ele se animar, procurar se inspirar com outros líderes, ouvir outros líderes falando, para que ele possa trazer inspiração para outros líderes na sua comunidade local, né? Então, o líder está com o tanque cheio para que ele possa abastecer os voluntários e a sua liderança é importantíssimo nessa fase também, né? Agora Sim. vamos falar de uma coisa boa, né? Nós estamos falando aqui muito dos desafios. Eu quero saber como foi o lançamento, né? Como que a igreja reagiu? Já estava empolgada com o rosto da Noemi já é pura alegria, né? Ela já, ela já contagia com alegria. Que bom que tem esse, já é uma grande vantagem. E aí, como é que foi esse lançamento? Como a igreja recebeu? As famílias receberam isso? Ai, gente, foi muito gostoso, porque eu desafiei as mulheres a prepararem os lanches, então foi aquela movimentação, né? As mulheres preparando os lanches, teve alguns diáconos que me ajudaram a montar as mesas, desmontar, mas assim, gente, foi tão interessante, porque as crianças convidaram coleguinhas que não eram da igreja para ir, convidaram primos, e foram algumas pessoas que eu fiquei muito emocionada. Famílias que estavam na igreja, são membros da igreja, possuíam filhos jovens da minha idade, que tinham filhos, ou seja, os netos. Só que esses filhos adultos, eles estavam desviados, não iam mais para a igreja, não queriam saber mais da igreja. Com o lançamento do Mosaic Kids, do Ministério Infantil, 2 filhos voltaram. Olha E que legal. trouxeram os netos. E as crianças estão, assim, encantadas, fazendo devocional durante a semana, botando os pais para memorizarem versículo, botando a vovó para memorizar o berçário, né? Eu tive uma voluntária que foi lá, me ajudou a fazer uma faxina no berçário. Foi muito legal, assim, ter todo o envolvimento das pessoas. As famílias estão bem animadas, os desafios continuam aí, mas essa alegria desse primeiro encontro, a gente encheu o balão, e foi muito Clima de divertido. festa, né? Um clima de Sim, a festa. gente entregou Isso é muito presente. importante. Isso é muito É. importante de o líder entender que ele tem que trazer esse clima de festa para essa inauguração, né? Para esse evento de celebração de que algo novo está chegando, né? Então, nós incentivamos ricamente o líder a trazer essa festa para esse primeiro marco. Tirem muitas fotos, marquem muito, porque é um momento muito especial para o ministério, para a sua igreja local. Então, celebrem, façam pequenas festas ou uma grande festa, vão com as crianças, envolvam as crianças, as famílias, os ministérios da sua igreja, chame as pessoas para fazerem parte desse momento. Não é algo que é para ser só do ministério de crianças ou adolescentes, mas para ser algo para a igreja como um todo, né? Essa é a ideia. Uhum. Uma coisa que me chama atenção, Noemi, que a gente poderia falar, até para ajudar líderes aqui que vão ouvir essa mensagem e estão se preparando, né? O que você acha que foi áreas que você poderia ter se preparado melhor, ter investido melhor? O que conselho você daria para os novos líderes se atentar quando for lançar? Tem alguma área que você gostaria de pontuar? Eu acho que eu queria pontuar 2 coisas muito importantes. Primeiro, a sua própria saúde. Não negocie, líder, não negocie o seu tempo de descanso, o seu cuidado com a sua alimentação, com o seu sono, com a atividade física, porque se a gente não estiver bem, o ministério, uma hora ou outra, também não vai andar bem.
Então, eu quero destacar isso, né? Isso tem uma coisa que eu aprendi, é a tirar esse tempo de descanso. Eu sei que tem 1001 atividades para fazer, mas não negocie o seu tempo de descanso e principalmente de devocional. Esse tempo de descanso, de cuidado pessoal que eu estou me referindo, também se refere a tempo de devocional diante do Senhor, leitura da Bíblia, oração, colocar todas as suas ansiedades diante de Deus em oração. Isso, acho que para mim é o principal. Encher o E tanque. encher o tanque. Sim. Enche o seu tanque emocional, espiritual, todo seu corpo, a sua mente precisa estar sadia, tá? Sim. E o segundo conselho que eu daria é treine a sua equipe. Eu descobri recentemente que eu poderia ter treinado melhor uma voluntária, porque ela teve muita dificuldade de contar uma história nesse último domingo. E eu não olhei para ela com aquela professora, ou às vezes aquela diretora de escola brava, que falou, você fez errado e tudo. Eu olhei para ela e falei, nossa, o erro foi meu. Eu deveria ter treinado ela melhor. Então, eu treinei algumas pessoas e outras pessoas foram excelentes, têm rodado super bem, mas ela específica eu poderia ter treinado melhor. Então, saiba que você vai cometer erros, você vai cometer tropeços, né, nessa caminhada, mas não desista. Coloca isso como um desafio para uma próxima etapa, você não cometer esse erro mais. E treina a sua equipe. Treina cada um se for preciso. Exatamente, não existe implementação sem dificuldades. Então, não entre pensando que não vai haver dificuldades e que tudo vai sair 100% perfeito. Mas uma das coisas que eu sempre uso, eu sempre digo é comece por algum lugar. Vai começando que você vai chegar em algum lugar. Dê um passo de cada vez. Se você tem dificuldades, dúvidas ou incertezas, procura a nossa equipe, procura a equipe de especialistas do Pense Laranja. Nós estamos aqui para literalmente ajudar, ser um suporte, ser um líder de torcida para você, para que você possa ter o melhor lançamento possível. Mas também tenha em mente que algumas coisas talvez possam não sair como você planejou, mas continue jogando, porque o jogo só está começando. Não desanima nesse início de jogo, né? Pois é, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu queria agradecer ao Éder. O Éder já falou, olha, pode contar conosco. Se você é assinante e não fez o treinamento, manda um e-mail para o contato@penselaranja.com.br, agendando um treinamento com um especialista. Noemi, nós ficamos muito felizes, primeiro, de você fazer parte da equipe do Pense Laranja e de estar iniciando mais uma igreja laranja, né? Aí em Goiânia. Deus te abençoe. E para você, nós sabemos que é um grande desafio e a mudança nos dá medo, o novo é desconhecido. Mas eu queria deixar com vocês um versículo: ser forte, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. O Senhor está contigo. Até a próxima, pessoal. Até, pessoal, um abraço. Tchau, pessoal!